Senhor Deus Todo-Poderoso, vamos dar início aos nossos estudos a respeito do Evangelho de Jesus, para o que pedimos a assistência e proteção dos vossos bondosos mensageiros e do nosso anjo da guarda, a fim de que nos esclareçam a inteligência e nos deem o discernimento necessário, a nós os encarnados e aos nossos irmãos desencarnados, que aqui vieram com a permissão do Pai para bem compreendermos o que vamos estudar. Rogamos a Jesus, o nosso mestre e guia, seja conosco e presida a nossa reunião. Em nome da irmã veneranda protetora desta casa, damos por aberta a reunião de estudos da presente noite. Que assim seja. Na revelação da vida. E os apóstolos davam com grande poder testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça. Atos 4:33. Os companheiros diretos do Mestre Divino não estabeleceram os serviços da comunidade cristã sob princípios cristalizados, inamovíveis. Cultuaram a ordem, a hierarquia e a disciplina, mas amparavam também o espírito do povo, distribuindo os bens da revelação espiritual, segundo a capacidade receptiva de cada um dos candidatos à nova fé. Negar presentemente a legitimidade do esforço espiritista em nome da fé cristã é testemunho de ignorância ou leviandade. Os discípulos do Senhor conheciam a importância da certeza na sobrevivência para o triunfo na vida moral. Eles mesmos se viram radicalmente transformados após a ressurreição do amigo celeste, ao reconhecerem que o amor e a justiça regem o ser além do túmulo. Por isso mesmo, atraíam companheiros novos, transmitindo-lhes a convicção de que o Mestre prosseguia vivo e operoso para lá do sepulcro. Em razão disso, o ministério apostólico não se dividia tão somente na discussão dos problemas intelectuais da crença e nos louvores adorativos. Os continuadores do Cristo forneciam, com grande poder, testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em face do amor com que se devotavam à obra salvacionista, neles havia abundante graça. O Espiritismo evangélico vem movimentar o serviço divino que envolve em si, não somente a crença consoladora, mas também o conhecimento indiscutível da imortalidade. As escolas dogmáticas prosseguirão alinhando artigos de fé inoperante, congelando as ideias em absurdos afirmativos. Mas o Espiritismo cristão vem restaurar, em suas atividades redentoras, o ensinamento da ressurreição individual, consagrado pelo Mestre Divino, que voltou ele mesmo das sombras da morte para exaltar a continuidade da vida. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, Senhor. Que venha a nós o vosso reino, que seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aos que nos têm ofendido. E não nos deixeis que entremos em tentações, e livrai-nos de todo o mal, porque seu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Espíritos esclarecidos e benevolentes, bondosos mensageiros de Deus, que tendes por missão assistir aos homens e conduzi-los pelo bom caminho, sustentai-me nas provas desta vida. Dai-me força para suportá-las sem murmurar. Afastai de mim os maus pensamentos e fazei que eu não dê entrada a nenhum espírito que tentar sedudir-me e conduzir-me no caminho do mal. Esclarecei minha consciência com relação aos meus defeitos e tirai-me de sobre os olhos o véu do orgulho, capaz de impedir-vos perceber e confessá-los a mim mesmo. A ti, sobretudo, meu Deus e anjo da guarda, que mais particularmente velais por mim, e a todos vós, espíritos protetores que por mim vos interessais, fazei que me torne digno da vossa proteção.
Conheceis as minhas necessidades, que elas sejam atendidas segundo a vontade de Deus. Que a paz que irradia do coração de Jesus e que abrange toda a terra possa ser assimilada por todos os corações aqui presentes, tanto encarnados quanto os desencarnados, para que de posse dessa paz possamos compreender as leis que regem o mundo espiritual e ter a sabedoria de praticá-las em nossa vida diária. Em nome do nosso Mestre amado Jesus, da irmã veneranda e sua equipe espiritual que nos assiste, bem como dos nossos anjos da guarda, solicitamos que a água aqui exposta seja fluidificada em nosso benefício. Que assim seja, Senhor. Damos graças a Deus. Boa noite. Boa noite. Lá foi de lá, as pessoas. Muita paz a todos. A semana passada eu falei algumas coisas a respeito de como se comporta a reunião do ponto de vista espiritual. Kardec já nos alertava muito isso no Livro dos Médiuns, quando ele fala a respeito das reuniões, que está no penúltimo capítulo, mostrando que as reuniões mediúnicas ela têm um comportamento muito diferente das reuniões do ponto de vista humano. E é como a gente está estudando aqui no nosso livro, em que ele alerta que no centro espírita sério tem suas defesas magnéticas, e só de entrar qualquer pessoa já é beneficiada, e muitos espíritos não conseguem penetrar. Foi isso que a gente falou a semana passada a respeito de como se comporta a reunião de estudo, reunião de exploração do Evangelho. E eu falei algumas coisas a respeito da sinfonia que vocês receberam aí, que está no livro Instruções Psicofônicas, que é um livro do trabalho do Chico, na década de 1950. São dois livros que eles publicaram, Instruções Psicofônicas e outro chamado Vozes do Grande Além. Depois que terminava as reuniões do Chico, sempre vinham alguns instrutores e faziam alguns relatos, como esse que foi feito aí agora. Outros que são bastante conhecidos, como a prece de Serito, que eu gosto muito de fazer aqui, também foi de uma entidade que era sacerdote, e ele chegou lá chefiando uma falange de espíritos obsessores. Depois de 2 anos ele retorna e traz a prece de Serito, que é uma joia, uma pérola, que eu adoro essa prece. Então são vários exemplos que a mediunidade do Chico nos trouxe, que era tudo gravado, entende? E depois que terminava a gravação, eles passavam, transcreviam. E é muito interessante isso, porque num desses livros, eu acho que a Instrução Psicofônica, tem uma mensagem do instrutor espiritual, e que na hora que estava gravando, o rolo de fita parou de funcionar. E quando terminou a reunião que eles foram ver, ficaram lamentando, porque a gravação não tinha ocorrido, que era uma mensagem muito bela. Aí, para surpresa deles, Chico recebeu o protetor e disse: olha, não preocupa com isso não, porque o nosso gravador daqui funcionou muito bem. Tudo que vocês gravam aí, a gente também grava aqui. Eu vou passar para vocês a gravação daqui, para que vocês depois passem a limpo. E eu acho muito interessante esse detalhe, de como se comporta a coisa do lado espiritual.
Então, se do ponto de vista evangélico, a gente tem essa proteção toda, e como eu falei a semana passada, as pessoas já são beneficiadas só de entrar. Você imagina quando ele fala a respeito da reunião mediúnica, né? Como ele diz aqui em cima. Ao chegarmos, observamos que os respectivos ambientes, exceção do último, era destituído de defesas magnéticas e fluídicas, podendo ser penetrado com facilidade, sendo mais lamentável que no grupo dos modernistas, como passaram a identificar-se, os candidatos podiam participar ao labor totalmente desinformados, inclusive alguns dos pacientes que anelavam pela cura imediata sem o descomprometimento das suas pacientes. Então, eram 3 reuniões mediúnicas. Uma que se praticava esse modernismo, que era a apometria, outro que praticava o espiritismo sem espíritos, em que fazia só meditação, e o outro que participava segundo os padrões doutrinários. E só que tinha padrão doutrinário era que tinha defesa fluídica e era bem estruturado. E ele faz o seguinte comentário com a Lídia a respeito disso. Em uma reunião mediúnica, isto acontece com mais intensidade. Neste centro perturbado, a reunião que permaneceu dentro dos padrões doutrinários era a única que tinha defesa magnética. As demais, pela ação dos encarnados, os desencarnados nada podiam fazer, respeitando o livre-arbítrio das pessoas ali presentes. Então, como acontece numa reunião mediúnica do ponto de vista espiritual? Foi por isso que eu trouxe essa folhinha para vocês. No tópico 91, que é um livro bastante famoso, chama, o livro Instruções Psicofônicas, chama O Irmão de Regresso. Ele comenta que quando estava encarnado, que participava de reunião mediúnica, ele tinha curiosidade de querer saber como era e não sabia. E como ninguém tinha falado, quando ele desencarnou, ele viu como era, voltou para falar para a gente, dizer o que é que acontece lá. A gente tem algumas informações também no livro, por exemplo, Memórias do Suicida, de uma reunião mediúnica feita para ajudar as pessoas, os irmãos comprometidos no suicídio e que não conseguiram, trabalhando no Lar de Maria, eles não conseguiram se desvencilhar da personalidade humana para reconhecer a sua individualidade espiritual. Isso que eu falei agora resume o trabalho de 3 anos do irmão Botelho, em que ele foi trabalhado para que visse que ele era um espírito imortal e não aquele personagem que cometeu o suicídio. Alguns irmãos ficam com as marcas tão intensas do personalismo destruído pelo sentimento de culpa, do remorso que vem, que julga e a pessoa fica culpada, que ele não consegue se desvencilhar daquela personalidade e fica o tempo todo na situação que desencarnou. Então, esses irmãos precisavam fazer um tratamento com o fluido dos encarnados aqui na Terra. E eles foram procurar quais os centros espíritas que poderiam participar disso. Encontraram alguns, e muito poucos. Na verdade, de 20, apenas 5 se predispôs, e desses 5 mesmo foram conversar com os médicos, e aí a coisa ficou mais complicada ainda, porque a maioria dos médicos não queria muito se comprometer com isso. Médicos que eram pesquisados em desdobramento. Mas resumindo, você arrumou uma casa, inclusive aqui no Brasil, e que eles vieram e montaram a estrutura da reunião própria para aquele trabalho que o desencarnado. E ele fala que tem a mesa, o local onde vai se trabalhar, os encarnados estão lá, os desencarnados com os espíritos que comandam a organização espiritual daquela casa, junto com os protetores, e logo a seguir tem um espaço vazio em frente da mesa, e tem o que ele chama de, é como se fosse por degraus de elevação, aquele ambiente assim, se levantando por degraus de elevação, e a primeira e a segunda degrau de início, os irmãos queriam ser tratados junto com os lanceiros, lá, protetores, e os demais espíritos suicidas que estavam lá ficavam além
desses 2 degraus, né? Mostrando que tem faixas que protegem o ambiente, entende? Tanto do ponto de vista entre os trabalhadores e os que vão ser tratados, e a plateia que pode assistir, quanto dos desencarnados que estão lá. E é muito interessante porque ele chega no livro Memórias do Suicídio, o primeiro que vem é o que foi atropelado por um trem, que se jogou na frente do trem. E chega lá tudo retalhado, né? E ele pede, depois que é feita a prece, entende? E ele vê as necessidades dele e a dificuldade que ele tem de se libertar daquilo. Ele pede a Jesus que venha ajudá-lo naquele momento sublime para que ele consiga, pelo menos, tirar um pouco daquele personalismo culposo que existia nele, para que ele pudesse, a partir dali, ser programado em encarnação, para que seja tratado as dificuldades que ele criou para si mesmo com o suicídio. E ele fala que ele é levado para junto da mesa, onde já tem as defesas todas lá, para poder ser tratado e instruído. Aqui no caso que eu trouxe para vocês é um pouco diferente, porque não é uma reunião para tratamento específico de um suicídio. Essa reunião que é feita no livro dos Memórias do Suicida é uma reunião muito refinada do ponto de vista espiritual. É preciso a pessoa ter muito carinho, muito amor, para poder trabalhar com esses irmãos, porque eles sofrem muito. Mas é um sofrimento prazeroso que a própria Ivone Pereira, entende? Ela que é um médium, que é um médium positivo, que praticamente ela conseguia materializar a situação da pessoa que ela estava recebendo na comunicação. E quando ela recebia um irmão que era suicida, as pessoas chegavam a se assustar com as deformidades que tinham no corpo dela, externando a forma como aquela criatura tinha acabado com a vida dela. Então, é muito interessante essas coisas. Mas vocês vão ver aí que ele fala que existem 3 grandes faixas. A primeira faixa que envolve os trabalhadores encarnados e os trabalhadores desencarnados da casa, e que logo em seguida na frente tem as entidades que vão receber tratamento naquele dia. E essa aí envolve essa primeira grande faixa, né, de fluidos peculiar só aquele tipo de vibração. A partir dali tem uma segunda faixa, que é onde estão os espíritos que padecem de sofrimento por desilusão. São os espíritos desesperados, mas que já querem receber ajuda e ser auxiliados em seus desesperos. Então, eles ficam numa faixa vibratória diferente, entende? E que impede a penetração deles nessa primeira faixa vibratória. E ele fala que isso dá para frente da mesa, né? Atrás, onde está a porta de entrada, existiam 2 grandes gabinetes, entende? Onde tinha macas para o tratamento das entidades que estavam sendo assistidas ali. Entendendo que muitos desses irmãos não só eram os que necessariamente passariam por tratamento na mediunidade ostensiva. À medida que você está tratando uma entidade com a mediunidade ostensiva, os outros espíritos que também estão nessa segunda faixa, ele recebe assistência do plano espiritual e também estão sendo orientados pela instrução que está sendo dada àquele irmão necessitado. Então, muitas vezes, com o esclarecimento de um encarnado através de um médium, muitos desencarnados são assistidos por irmãos também desencarnados, trabalhadores do bem, que vão aproveitando a orientação que a gente está dando para aquela criatura, para que o outro também receba o benefício daquilo. E às vezes muitos espíritos de uma leva só vão percorrer esse gabinete, entendendo que são 2 gabinetes que ele fala, e ele não especifica qual é o tratamento em nenhum deles, tá? Mas existe tratamento para isso, são verdadeiros hospitais que fazem parte disso. E separando os 2 gabinetes, tem uma terceira faixa, em que ele fala que é uma rede elétrica muito potente. Ele dá até uma comparação aí com as redes que existem aqui, que a pessoa parece até que tem um aparelho eletrochoque, né? Que é onde estão os espíritos revoltados.
São aqueles que, diante da desilusão, continuam querendo viver a sua vida de ilusão. São aqueles que não aceitam que o mundo seja diferente daquilo que eles planejaram para eles. São espíritos muito obtusos, está entendendo? Eles acham que o mundo é daquele jeito para eles e que Deus vai ser daquele jeito que eles acham que elegeram para ser assim. E não querem mudar disso, sabe? É muito triste isso, entende? Porque a pessoa não tem um bom senso de saber olhar para si e ver as suas imperfeições, entende? A pessoa não tem um bom senso de entender que Deus é muito mais do que a nossa mediocridade aqui na Terra. E isso é muito triste. Então esses irmãos revoltados, eles ficam numa terceira faixa, para que as revoltas deles também não venham contaminar os desesperados e muito menos o trabalho daqueles que estão tendo assistência. E mais ainda aqueles que já receberam o tratamento, que estão nesses gabinetes de socorro. Então quando ele fala isso aqui, tem uma reunião mediúnica que acontece com mais intensidade, essa proteção, essas defesas magnéticas e fluídicas. Entenda que eu falei diferente, há 2 reuniões atrás eu falei a diferença entre defesa magnética e defesa fluídica. Eu trouxe para vocês um exemplo disso. O exemplo de defesa fluídica, vou só relembrar para que vocês entendam. São essas 3 faixas que ele fala aí, são defesas fluídicas. As redes elétricas são as que ele chama aqui de defesas magnéticas, né? As defesas fluídicas é pelo teor de vibração espiritual que está em volta daquelas pessoas que estão naquele recinto. Então a primeira faixa é essa dos trabalhadores do plano superior, dos protetores, dos médicos e dos irmãos que você tratava. Então, existe um fluido peculiar naquele ambiente. Como o André Luiz descreve isso no livro Ação e Reação a respeito da capela, em que existe a luminosidade que sai de uma cruz agênica, que representa Jesus, e que naquela luminosidade, aquele ambiente fluídico que está ali, não precisa de portas na capela. É aberta a entrada da capela, sem porta nenhuma. E a luz transpassa pelaquela abertura e um parlatório. Parlatório este onde os irmãos desesperados, que complementa a segunda faixa dessa reunião mediúnica, os desesperados vão receber assistência pelos trabalhadores da casa espiritual. E André Luiz pergunta, mas por que é que eles não penetram aqui dentro da capela e fazem sua oração, onde tem tanta luminosidade? E os Silas falam para André Luiz, porque o desespero impede que eles consigam entrar aqui dentro. A faixa vibratória que eles estão com o desespero dele não é condizente para que ele consiga adentrar aqui dentro. Mesmo que ele queira, a luminosidade impede isso. É o que a gente chama de defesa fluídica. Os fluidos do ambiente já defendem isso. Entende? E por que os desesperados não penetram? Porque eu já falei para vocês que o único sentimento que o homem tem, que Deus não tem, é a única coisa que o homem tem que Deus não tem, é a esperança. Essa esperança que é a perspectiva de um amanhã melhor. É eu saber que além do que eu estou passando aqui agora, existe um amanhã para mim no mundo espiritual. É eu ter consciência que eu estou numa experiência humana, mas que eu sou um espírito que vai sobreviver depois da morte do corpo. É eu ter essa visão de que eu estou passando por dificuldades aqui, mas eu fazendo o que é certo, amanhã eu vou estar melhor. É por isso que Kardec, no capítulo 6 do nosso Evangelho, Cristo Consolador, ele fala que o Espiritismo vem na Terra mostrar aos deserdados e que sofrem que existe um motivo justo e um fim útil, uma esperança para amanhã. Filho de Deus nenhum deve desprezar a esperança. Deus não tem esperança porque Ele já sabe o que está acontecendo. Ele cria e já vê a perfeição do que Ele criou. Ele não precisa de esperança. Mas deu para a gente essa luz que está na nossa consciência, que é a consciência do amanhã. E eu saber que
eu consigo ver pela minha consciência que amanhã eu terei uma situação melhor. Entenda que consciência é a capacidade que eu tenho de entender e julgar minha realidade, fazendo juízo de valor dos meus atos. Então, eu entendo, eu julgo minha realidade, faço juízo dos valores dos meus atos, e eu sei que amanhã não vou estar melhor. Desde que eu seja uma pessoa consciente. Agora, quando você foge da consciência e cria ilusão, dançou. Criou problema para a sua vida. Você acabou de construir sua casa sobre a areia. Você não construiu sua casa sobre a rocha, como Jesus falou para a gente. Você construiu sua casa sobre a rocha quando você age com essa consciência do amanhã, sabendo o que está fazendo, porque você tem essa certeza no seu coração que é a esperança que vem alimentar a sua fé. E ao mesmo tempo a sua fé também alimenta a sua esperança. Então aquele que quer se construir no caminho do conhecimento, que são crenças verdadeiras, ele vai estudar a verdade. Mas mais do que isso, ele vai amar mais a verdade do que ele. Isso chama-se de humildade. Humildade é quando você ama mais a verdade do que a si próprio. Agora, quando você ama mais a você do que a verdade, você cria ilusão. E criando ilusão, você só tem uma coisa contigo: você vai se desesperar mais cedo ou mais tarde. Por quê? Porque você acha que você é melhor do que Deus? Olha esse Deus que construiu esse universo todo, gente. Você acha que você é melhor que Ele? Você vai duvidar do que Ele te deu? Para você amar mais a você do que a verdade? É muita prepotência e muita ilusão. Deus dá o que cada filho precisa para o seu progresso. Isso eu acho que todo mundo concorda. Todo mundo concorda. Então a gente se pergunta: eu estou sabendo utilizar os atributos que Deus me deu para que eu trabalhe no meu progresso? Ou eu estou recusando os atributos que Deus me deu? Ou eu estou querendo ser indolente com esses atributos que a vida está me oferecendo? Porque se você ama mais a você do que a Deus, aí você vai realmente não querer usar esses atributos. E aí o problema é seu. Você está plantando dor e sofrimento para o seu amanhã. Então as reuniões mediúnicas, elas funcionam desse jeito. Não são como a gente imagina. E a gente está longe de entender isso. As reuniões próprias no começo, no local onde vai se verificar o tratamento e o trabalho, tem a aparelhagem precisa para isso. É muito bonito no livro Os Domínios do Suicida, né? Do Irmão Monteiro, né? Memórias do Suicida, ele falando como eles traziam os aparelhos lá do Lar de Maria para organizar essa reunião. A aparelhagem precisa para que a pessoa reviva situações e veja em si mesmo o que ele precisa para poder acordar o caminho da verdade. Então entenda, é algo que está além da nossa compreensão. Você que tem mediunidade, você que participa disso. E você deve saber respeitar, e respeitar muito bem. Nesse próprio livro que a gente está lendo, que é Transtorno Psiquiátrico Obsessivo, no capítulo 6 ou 7 lá, ele descreve que nesse livro eles estão trazendo uma reunião espírita para um hospital psiquiátrico. E ele mostra que o irmão Inácio Ferreira, ele trazendo a aparelhagem toda para organizar, do ponto de vista espiritual, o local onde vai se assentar essa reunião mediúnica, onde a espiritualidade inferior não tem acesso, pela própria defesa magnética e defesa fluida. É muito bonito esse livro, você pode ler, que vale a pena ler, sabe? Então, é assim que acontece. Então, eu que sou médium, entenda que eu vejo no meu trabalho algo que é muito irrisório para a nossa situação. Eu acho que tem uma mensagem de Kardec, se não me engano é de Kardec, e que ele fala que os melhores videntes que ele viu, que conviveram com ele, não enxergava 20% das
dos fenômenos mediúnicos que a evidência poderia mostrar. Porque a natureza humana não está preparada para ver o mundo espiritual como ele realmente é. Vê apenas alguns flashes das coisas. E é interessante porque a gente que não vê, nem imagina como que é, mas as pessoas médias que têm essa evidência, quando veem e descrevem o que veio, a gente já fica assim meio assustado, porque é tanta coisa, tanto detalhe, entende? E Kardec fala que os mais potentes que ele viu não chegavam a ver 20%. Então você calcula como a gente ainda é ignorante em relação a isso, sabe? E muito ignorante mesmo. Então que a gente saiba reconhecer a nossa pequenez e saber que se você tem um atributo da mediunidade, é para que você saiba usar, porque aquilo vem não pelo teu engrandecimento espiritual, mas pelas dificuldades que você está no espiritual para isso, sabe? Eu sempre costumo falar para você da mensagem do Humberto de Campos que diz candidato à redenção. É muito bonita essa mensagem. Se você digitar no seu computador candidato à redenção Humberto de Campos, vai aparecer a mensagem. Ele fala do irmão que estava passando uma situação difícil no mundo espiritual, em sofrimento, dia e noite, sem dormir, relembrando as besteiras que tinha feito na sua outra encarnação. E ele precisava pedir a Deus para que deixasse ele encarnar, para pelo menos ele esquecer um pouco o mal que ele tinha praticado e as oportunidades desperdiçadas. Que ele nascesse num corpo de um aleijado, de um cego, surdo, mudo, sem braço, sem perna, num corpo leproso, num corpo de qualquer coisa, contanto que adormecesse a consciência dele. E o protetor dele vem, depois da prece desesperada dele, e diz: Deus escutou tua prece, e tu vai reencarnar. Você vai reencarnar, mas vai reencarnar num corpo sarado e cheio de saúde. Vai enxergar bem, escutar bem, falar bem, ter músculo, vai ser bom de corpo. Você vai nascer numa família normal, você vai casar, vai ter uma família normal, você vai ter filho normal, como todo mundo tem. Deus só pede uma coisa para você: que dos 30 aos 60 anos você desenvolva sua faculdade mediúnica, para que você ajude todos esses que você prejudicou e que tua consciência fica te recriminando. Só isso que Deus quer de você. Muitas vezes a gente acha que a pessoa que está desgraçada, ela vai passar só pela dor e pelo sofrimento, né? Vai nascer toda aleijada do jeito que ele falou. Não é assim. Ivone Pereira cometeu suicídio, também nasceu com o corpo perfeito. Perfeito. Não estava cega, não estava surda, não estava muda, não estava aleijada. Não, perfeito. Teve só o quê? A mediunidade. Para trabalhar ajudando os irmãos necessitados, principalmente os suicidas também. É a mesma coisa, tá? E esse irmão, candidato à redenção, reencarna, nasce no corpo sarado, encontra sua mulher, faz sua família, tem seus filhos. Quando chega aos 30 anos, que chega à faculdade mediúnica, ele olha para aquilo ali e diz: mas isso não é para mim. Não vou me envolver com isso. Não quero saber dessas coisas. Isso é coisa de doido. Vai e continua na vida dele. Então entenda que a mediunidade vem para que a gente pague um pouco do muito que a gente deve. Mediunidades missionárias como a do Chico, quem dera. Quem dera. Divaldo não se considerava como médium missionário em hipótese alguma. Ele assumia isso perante todas as dificuldades que ele tinha. Então que a gente tenha muito cuidado com isso, sabe? Porque ele faz uma mensagem muito interessante aí a respeito de mediunidade. Eu vou ler para vocês, porque eu não quis trazer por isso, senão a gente não vai alongar isso aqui. Mas eu vou ler aqui para vocês alguma coisa. Só isso aqui. Ó, é no verso, na metade mais ou menos, ele diz o seguinte. Eu vou ler o trecho todo. Surpreendemos em nossa doutrina
vastíssimo campo de libertação, mas também de responsabilidade profunda. E o maior trabalhador que nos compete, o maior trabalho que nos compete efetuar é o de nosso próprio burilamento interior, para que não estejamos vagueando nas trevas, nas horas inúteis. Pois somente aqueles que demandam a morte, sustentando maiores valores de aperfeiçoamento próprio, é que se ajustam sem sacrifício à própria elevação. Olha o que ele fala agora. Reportamos a experiência religiosa. Poucos padres aqui continuam padres. Poucos pastores prosseguem pastores. E raros médios de nossa formação doutrinária continuam médios. Porquanto os títulos de serviço na terra envolvem deveres de realização, dos quais quase sempre vivemos em fuga, pelo vício de pretender a santificação do vizinho antes de nossa própria melhoria e nos referindo à construção moral da virtude. Então, entenda, a oportunidade de você trabalhar o talento, como Jesus falou dos talentos, né? Você que tem condição de ter um talento, vai ter um talento. Trabalhou, ganhou outro talento. Se você tem 2 talentos, você vai ganhar 2 talentos. Se você tiver 5 talentos, trabalhar, vai conquistar, vai ter. Se você não trabalhar, nem o que você tem vai perder. É isso que ele está falando aqui. Você tem mediunidade para crescer, se libertar, evoluir, ajudar Deus na edificação do mundo, colaborando com os espíritos que estão sofrendo. Mas quando chega aqui você não faz isso, e se preocupa mais em cativar para você os seus prazeres mundanos, que diz respeito à nossa vida humana, que é cheia de vícios e de desprazeres e de frustrações, quando você chegar no mundo espiritual você vai sofrer muito. Do mesmo modo, não precisa que seja só com mediunidade nem com o pastor, não. Porque quando no livro Os Mensageiros de André Luiz, quando Vicente fala para André Luiz que existem locais onde os médicos se reúnem para trabalhar, e André Luiz fala, mas nós somos médicos e nós estamos aqui. Ele fala, pois é, André, nós falhamos como homens, imagina como médico. É isso que você tem que entender. Então nem todo mundo que é médico aqui vai ser médico lá. André Luiz, que era médico aqui, chegou lá, foi faxinar, foi auxiliar de enfermagem. E depois se edificou. Então, a gente deve se perguntar, o que é que eu estou fazendo na profissão que eu estou tendo? O que é que eu estou desenvolvendo? Eu estou realmente praticando bem indo atrás das virtudes, como ele falou aqui? Ou estou esquecendo das virtudes para ficar nos vícios e nas decepções da vida? A escolha de cada um. Então, que a gente deva respeitar a reunião mediúnica como ela é. É por isso que a reunião mediúnica é feita para pessoas que realmente estão seguindo a doutrina e que querem seguir a fundo, passando pelas dificuldades da vida. Porque entenda, mediunidade não vem para trazer privilégio para a gente. Não existe privilégio na lei de Deus. Ela vem para me libertar do meu endividamento. Então eu tenho que fazer esforço para vencer as dificuldades que a vida vai me oferecer. E é assim que acontece. Nesse próprio livro Os Mensageiros de André Luiz, os 14 primeiros capítulos é feito apenas a respeito de médiuns falidos dentro da doutrina espírita, que estavam lá em nosso lar, que prepararam lá, chegaram aqui e deram os burros d'água, cada um mostrando as dificuldades que tinha. Uns que a família não colaborava, outros que se encontraram e se envaideceram com a sua faculdade mediúnica, outros que usaram da faculdade mediúnica para ter privilégios humanos, e assim por diante. Então, que cada um pergunte, se você tem mediunidade ostensiva, o que é que tu está fazendo da tua mediunidade ostensiva? Porque se você quer realmente ser um trabalhador para fazer com que essa faculdade ostensiva sirva de alguma coisa para o teu espírito, entenda, só tem um caminho sério para isso, é a doutrina espírita. E você, diante disso, tem a obrigação, dever de estudar essa doutrina, porque é assim que Kardec fala para nós. Antes de participar de qualquer reunião mediúnica, o adepto da doutrina deve estudar as obras básicas e entender os fenômenos mediúnicos.
para que quando eles aconteçam, eles saibam o que é que está acontecendo e possam colaborar e não atrapalhar. Então que a gente entenda que a coisa deve ser desse jeito, porque ela é muito séria, entende? E a gente não tem essa visão de como ela realmente acontece. Muitas vezes a nossa visão é estritamente focada naquele trabalho que a gente vai executar. As pessoas sabem que tem essa sua mediunidade de transporte, que muitas vezes quando se transportam, elas veem só algo que é importante para aquele trabalho, entende? É até colocado capacete nela para que ela não enxergue, nem se distraia com as coisas que tem em volta. Então você é focado só naquilo, você vai trabalhar naquilo. O que tem por fora você não vai enxergar, porque se enxergar você vai ficar fora de si e não vai conseguir trabalhar. Então é assim que a coisa acontece, sabe? Então as reuniões têm defesas, têm modos corretos em que deve ser trabalhado. Entende? E como ele fala aqui, as demais, aquelas que não trabalham disso aqui, nesse modo, entende? Em virtude dos equívocos dos encarnados, qualquer espírito entra a hora que quer e faz o que quer e ilude todo mundo a hora que quer. Se você quiser um exemplo disso, André Luiz também dá. No livro Libertação, em que a mulher que está sendo obsidiada, a Margarida, ela é levada lá para o sono médio, que tem um fenômeno de evidência de transporte muito interessante também, sabe? Mas ele trabalhava com mediunidade paga, não tinha defesa nenhuma. E quando chegou lá, a primeira coisa que ela já vê é o próprio espírito que vivia fascinado com ele e ele fascinado com o espírito, entende? Negociando com o Saldanha para que o médium não fosse ver o que realmente estava acontecendo. Isso é que é interessante. E o médium entra em desdobramento, olha, enxerga, percebe que tem uma obsessão, entende? Aí vem o protetor, entre aspas, porque não é o protetor, é o obsessor, e diz: não, você está vendo equivocado, o problema dela é estritamente material e humano. Você tem que orientar para ela procurar um psiquiatra, porque na casa espírita não vai ajudar nada em benefício dela. Então, é isso que eu estou te falando, não tem defesa nenhuma, é isso que ele está mostrando aqui para a gente. Então veja onde é que você está entrando, para que você entre de cabeça erguida e saiba o que você vai fazer, para que depois você não venha se comprometer. Então deixe de preguiça, você que tem mediunidade ostensiva, vá estudar, vá ler as obras básicas, vá entender a coisa, para que entendendo você possa ter capacidade de pelo menos não atrapalhar muito os fenômenos mediúnicos que possam acontecer através de você. É como ele fala aqui, as demais, a relação dos encarnados, somos nós que bagunçamos a coisa, sabe? Os desencarnados nada podiam fazer respeitando o livre-arbítrio das pessoas ali presentes. Eu costumo falar muito do livro Diálogo com as Sombras, do Miranda. Aquele livro é fantástico, sabe? Você que tem trabalhar com qualquer tipo de grupo mediúnico, tem que ler aquele livro. Ele fala de uma situação que ele passou, que um colega dele, amigo dele, queria entrar com ele na reunião mediúnica e ele não deixou. E o amigo ficou bravo e tentou se separando. Ele perdeu o amigo, mas perdeu o amigo da terra e ganhou os amigos espirituais. Porque o próprio protetor falou para ele quando começou a reunião: você não imagina quem estava junto com aquela criatura e a bagunça que ia fazer aqui dentro. Porque os espíritos são isso, entende? Mesmo tendo essas defesas magnéticas e fluídicas, eles podem se camuflar com o fluido vital do encarnado e vencer essas dificuldades, porque ele se protege com a camada energética do encarnado. E depois que ele entra numa reunião séria, ele bagunça tudo lá dentro. Então, aquele ambiente destinado à reunião mediúnica deve ser só de reunião mediúnica. E de pessoas que comungam com o mesmo princípio doutrinário. Porque se comungarem de princípios diferentes, é bom que não se misture. Porque
Algumas equivocadas podem levar entidades ali para dentro e levar confusão naquela aparelhagem toda que está para beneficiar os irmãos necessitados. Então, basicamente, era isso que a gente tinha que estudar hoje. A semana que vem a gente vai dar continuidade com a nossa ação. Muita paz a todos. Façamos nossa prece. E como eu falei do nosso amigo Serinto, vai ser ele. Senhor de infinita bondade, no santuário da oração, marco renovador do meu caminho, não te peço por mim, Espírito endividado, para quem reservaste os tribunais da tua excelsa justiça. A tua compaixão é como se for o orvalho da esperança em minha noite moral. E isso basta ao rever pecador que tenho sido. Não te peço, Senhor, pelos que choram. Clamo por teu amor e benefício dos que fazem as lágrimas. Não te venho pedir pelos que padecem. Suplico-te a bênção para todos aqueles que provocam sofrimento. Não te lembro os fracos da terra. Recordo-te quantos se julgam poderosos e vencedores. Não intercedo pelos que soluçam de fome. Rogo-te amor para os que lhes furtam o pão. Senhor todo-bondoso, não te trago os que sangram de angústia, relaciono diante de ti os que golpeiam o inferno. Não te peço pelos que sofrem injustiça, rogo-te pelos empreiteiros do crime. Não te apresento os desprotegidos da sorte, sugiro teu amparo aos que estendem a aflição e a miséria. Não te imploro mercê para as almas traídas, exorto-te o socorro para os que tecem os fios envenenados da ingratidão. Pai compassivo, estende as mãos sobre os que vagueiam nas trevas. Anula o pensamento insensato. Cerra os lábios que induzem a tentação. Paralisa os braços que apedrejam. Detém os passos daqueles que distribuem a morte. Ajuda-nos a todos nós, filhos do erro, porque somente assim, ó Deus piedoso e justo, poderemos edificar o paraíso do bem com todos aqueles que já te compreendem e obedecem, extinguindo o inferno daqueles que, como nós, se atiram desprevenidos aos insanos tovelhinhos do mal. O tempo não para. Se agora encontras o teu ontem, não ouvides que a tua ação de hoje será a luz ou a treva do teu amanhã. Para que nós possamos, com os nossos pensamentos elevados em oração, agradecermos a Deus, nosso Pai, a espiritualidade aqui presente, por mais esta oportunidade de conhecimento, de entendimento, e que possamos levar esses ensinamentos desta noite em nossos pensamentos, para que possamos reflexioná-los e chegarmos à compreensão. E que possamos trabalhar em nós essa mudança íntima, esse burilamento do nosso interior, para que não sejamos pegos de surpresa pelas nossas escolhas indevidas ao regressarmos ao plano espiritual. Te rogamos, Pai amado, que busquemos a força e a luz necessária para que trabalhemos em nós a nossa mudança íntima, e que cada um de nós aproveite de maneira positiva e produtiva enquanto estamos a caminho, e que o amparo e a assistência nunca nos abandonarão, e que façamos por merecer o amparo e a assistência dos bons Espíritos do Pai, e que sejamos nós também colaboradores vivos e ativos desses irmãos que trabalham no mundo.
Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa, Pai, as nossas imperfeições, à medida que perdoamos as imperfeições de nossos irmãos. E não nos deixeis entregues às tentações, mas livra-nos de todo o mundo, pois teu